Bom, bom dia a todos e a todas. É com prazer que a gente abre esse ano. Eu fui eleito pelos meus amigos, né? Me jogaram aí para ser o presidente da Comissão de Educação neste ano de 2019. Espero desempenhar, sempre seguindo o exemplo do meu amigo e irmão Mauro, que sempre esteve à frente dessa comissão. E uma coisa diferenciada nessas audiências da educação é a quantia de pessoas que a gente tem. A gente tem da saúde também, finanças, e a gente não tem o prazer de ter tanta gente assim. Então, isso nos deixa contente, feliz também. Finalizando essa audiência, ela pertence ao ano de 2018, embora nós estamos fazendo ela aqui, mas ela finaliza o ano de 2018. Então, eu vou jogar a bola para o meu amigo Mauro, porque ele era o presidente de 2018, para que ele conclua este ano de 2018, agora em 2019. E aí, na próxima, a gente vai aprendendo com ele, que sempre procurei. A gente conduz mais assim por parte nossa. Mas como esta é uma conclusão do ano de 2018, Mauro, eu deixo para você aí tomar a frente desta primeira reunião nossa de audiência da educação. No finalzinho, a gente tem uma colocação a ser posta, mas durante aí, fique à vontade. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e vamos aí agradecendo a nossa secretária, que sempre pontual, sempre junto com vocês todos que fazem parte da educação, por essa presteza em levar à cidade de Mogi das Cruzes os programas, os parâmetros da nossa Secretaria de Educação. Hoje a gente tem a TV Câmara, isso tudo que é dito aqui será visto e ouvido pela nossa população, aqueles que se interessam pelo nosso município, e a audiência da TV Câmara hoje é bem grande, podemos garantir isso daí. Então, o que é dito aqui, creio que boa parte da população de Mogi das Cruzes ficará sabendo e terá o interesse no que for de bom e de bem para a nossa cidade. Tá bom? Estejam à vontade, secretário, esteja à vontade, vereador Mauro, como os nossos outros amigos, Rodrigo Ramon, iniciando aqui também. Ramon. Romão, eu falei certo, você quer me corrigir, caramba? Eu falei Rodrigo Romão, ele falou Ramon, eu falei, pô, agora fiquei no pé aí de Ramon e Romão. E o Edson também, que faz parte da nossa, agora são 5, a comissão, eram 3 antigamente, agora somos 5, somos em 5. Então, que estejam à vontade também do andar dessa audiência. Tá bom? Acho que já até falei demais. Não vamos cantar o hino, não, mas depois, se quiser, tudo bem. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, secretária Juliana. Em nome da secretária, cumprimentar todos os amigos e amigas, os funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Sempre é um prazer muito grande poder estar junto com vocês. O vereador Protássio já fez um pequeno resumo de algumas alterações no procedimento administrativo que aconteceram na Câmara Municipal. A Câmara ela é composta em comissões permanentes, cada uma responsável por alguns assuntos relativos à administração pública. Nós tínhamos 14 comissões permanentes e por uma questão de dar agilidade nos processos administrativos, nós diminuímos para 8 comissões permanentes. Então, nós ajuntamos algumas comissões, como saúde, pegou o bem-estar animal, algumas comissões, alguns temas que assistência social, e fizemos. Na comissão de educação, nós conseguimos garantir, continue sendo a comissão somente de educação, até pelo tamanho, o prestígio e a importância que essa comissão tem. Aumentamos o número de membros das comissões permanentes, antigamente eram 3 membros, hoje são compostas por 5 membros. Então, nós temos hoje, este ano, o privilégio de contar com alguns vereadores novos. Também foi a forma que a gente encontrou
de aproximar outros vereadores de alguns temas. A Câmara ficava muito dividida, então ficava o vereador somente da educação, o vereador só cuidava de saúde. E não dava oportunidade, principalmente para os mais jovens, chegarem, porque as comissões grandes, como é a educação, eram comissões que sempre os vereadores que estão há mais tempo na Câmara Municipal queriam continuar. Então, desculpa aí, vereador Mauro, te interromper, mas o vereador Caio Cunha também, desculpa, vereador, faz parte da Comissão de Educação esse ano. Então, são essas 5 peças aqui, tá? Legal. Então, dando continuidade, nós convidamos o vereador Edson Santos, que já está, o ano passado, nos acompanhou aqui em várias audiências, em sempre, era um assunto querido, mas ele não era membro efetivo. Nós convidamos, o vereador Edson aceitou prontamente, o vereador Rodrigo Romão, que assumiu no começo desse ano, com a ida do vereador Chico Bezerra, também um vereador jovem, bastante, bem atuante, e o vereador Caio, que já teve até o privilégio de estar à frente da Comissão de Educação, no ano de 2016, quando eu era o presidente, o vereador Caio, a gente permitiu, depois a gente se arrependeu, mas tudo bem, faz parte do processo. Então, essa é a nova Comissão de Educação, presidida pelo vereador Protássio. Me doeu o coração, mas o pessoal aqui, a gente fez um acordo, que nenhum vereador ia ficar na presidência de 2 comissões. Então, eu meio que a duras penas tive que passar ela para o Protássio, mas ele jogou a pior para mim na minha mão, falou, não, você fica com a Justiça e Redação. Eu falei, então, tudo bem, eu vou devolver. Mas a gente aqui, graças a Deus, continua um trabalho muito querido, todo mundo sabe do respeito, e acho que a interface, o diálogo que a gente criou entre a Câmara Municipal e a Secretaria, não é só entre o vereador Mauro, o vereador Protássio, ou qualquer outro vereador, entre a Câmara Municipal e a Secretaria de Educação do município. Sem mais delongas, quero dar a oportunidade para o vereador Edson fazer a sua saudação, depois o vereador Rodrigo, o vereador Caio, rapidamente, e logo em seguida vamos passar a palavra para a nossa secretária para a apresentação. Bom dia. Agora sim, queria cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Protássio. Queria cumprimentar o vereador Mauro Araújo, né, que presidiu essa comissão no ano passado, e aproveito para agradecê-lo, porque ele me convidou, né, em público, na última audiência pública, para estar ajudando ele este ano. E muito obrigado, vereador Mauro Araújo, pelo convite. E realmente é um assunto que eu gosto muito. Cumprimentar o vereador Rodrigo Romão, o vereador Caio Cunha, a secretária Juliana, e cada um de vocês, cada membro da Secretaria da Educação. Estou vendo também que nós temos representantes das entidades subvencionadas, e é um prazer estar com vocês e um prazer ver esse auditório lotado, né? É uma das comissões importantes desta casa e que desenvolve um trabalho aí de peso na cidade, tá? Então, estaremos junto com vocês. Obrigado, gente. Vereador Rodrigo. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui, em nome da secretária Juliana, a mesa que foi composta, aos meus colegas agora que fazem parte da comissão. Agradeço o convite, estou iniciando agora o mandato de vereador e já estou numa das principais comissões, né, que é Educação e Saúde. Minha formação, sou enfermeiro, mas também já fui professor de curso técnico, então fico muito feliz de compor essa comissão e espero estar aqui de braços abertos para a gente, junto com a secretária, fazer um bom trabalho. Obrigado a todos. Oi, tudo bom? Oi, Silvio. Eu estava comentando... Liga embaixo, senão não vai funcionar. Pronto. Oi, tudo bom? Agora vocês estão me ouvindo. Eu estava comentando aqui com a secretária Juliana, que agora, como aumentou o número, né, de vereadores da comissão, demora mais para começar, vocês perceberam, né? Então, eu só vou dar um bom dia a todos e todas. Feito isso, Juliana, as atenções agora são todas suas. Bom dia.
primeiramente, agradecer à mesa. Muito obrigada pela oportunidade, porque há quem encare a prestação de contas como algo chato, difícil, e nós, na Secretaria de Educação, entendemos que é algo necessário, é uma prestação de esclarecimentos à população, principalmente nessa época em que existe uma série de fake news, uma série de coisas que são lançadas aí ao léu, né, sem serem verídicas. Então, é bom que a população saiba exatamente quais são os números e os atendimentos feitos pela Secretaria de Educação. Agradecer ao público presente. Nós entendemos que a prestação de contas é algo bastante importante e, para fazer das minhas palavras endossadas por todos aqueles que prestam esses serviços diretamente, vereadores, nós convidamos nossos colaboradores, pais de alunos, diretores de regionais. Então, a ideia é que todas as prestações desse ano a gente tenha representações das escolas que estão pelos bairros de Mogi. Aqui hoje a gente tem Distrito de Sabaúna, César de Souza e Socorro e Botujuru. É isso? É? Então, todo mundo aí a postos. Assim, as diretoras podem dizer se o que está acontecendo é verdade ou não, e os pais de alunos, enfim, também podem dizer isso. Estão aqui as entidades municipais e as entidades subvencionadas, a quem eu agradeço também. E demais colaboradores da Secretaria de Educação e população também. Obrigada pela presença. Bom, aqui eu posso começar pelo tema que os senhores quiserem. Fica à disposição. Só escolher. É interativo, a gente vem tentando. Vamos começar com... Deixar o ano letivo para o final de 2019. Começamos no transporte e vamos rodando até chegar no ano letivo. Acho. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Transporte escolar. Então, a gente sabe que a população vê constantemente esses ônibus amarelos circulando pela cidade, não é? E existem muitas entidades que, inclusive, nos solicitam esses veículos emprestados. Às vezes passam na porta da garagem e dizem assim, não, mas tinha ônibus lá, né? Por que não pode me emprestar para algum projeto social e tudo mais? Então, o primeiro esclarecimento é que esses ônibus amarelos eles são de uso exclusivo para transporte escolar, alunos matriculados na rede. Até porque boa parte deles foi adquirida com verba federal para essa destinação. Portanto, ele não pode ficar circulando intermunicípios ou qualquer coisa assim, se não for para atendimento de alunos dentro dos nossos projetos educacionais. Segundo, que existe sempre uma reserva técnica de ônibus parados, sim, por dia na garagem. Por quê? Se o ônibus quebra, não tem nenhum para fazer o socorro, como é que fica, né? Então, é aquela coisa que você põe para andar vários e alguns poucos ficam ali na garagem, porque está aqui o Bruno, que pode dizer que sempre a gente tem uma coisa ou outra, ou é uma troca de pneu que precisa ser feita e não dá para fazer isso com os alunos dentro do carro, aí a gente precisa pegar esse carro de dentro da garagem, levar até o local, enfim. Então, existe, sim, na garagem esses ônibus. Agora, bastante importante de esclarecer que não existem ônibus parados há anos e nenhum ônibus nosso está em más condições de uso. Os ônibus são exatamente como os senhores estão vendo aí. Inclusive, estamos recebendo mais quantos, Bruno? Mas, via Governo Federal, mais 3 ônibus desses para complementar a nossa frota. E aí temos, então, lembrando que nós estamos fazendo a prestação de contas do ano passado, então fechamos o ano passado com 149 veículos trabalhando na frota escolar. Desses, 86 são nossos, municipais, e 63 são contratados. Para se ter uma ideia, os atendimentos que nós fazemos por mês rondam em torno de quase 18 mil atendimentos, 18 mil viagens mês. Então, pega o aluno ali no trajeto, leva para a escola, depois da escola, leva ele de volta para o ponto. Tá? Então, quase 18 mil, 17.761 atendimentos. Esse ano, com a chegada desses outros 3 ônibus, nós vamos ampliar o atendimento e também já temos algumas linhas que também vão fazer mais atendimentos. A gente imagina que cheguemos aí em torno de 19 mil atendimentos por mês, não é por ano. Tá? Então, os nossos carros circulam muito, e isso faz com que a gente precise ter sempre essa reserva técnica e que a gente esteja sempre contando com manutenção em dia, porque transportar as crianças com segurança é o mais importante. Não sei se os senhores têm alguma pergunta. Não?
podemos seguir a partir daí, então, como sugestão? Podemos. Bom, o que nós finalizamos o ano passado? O ano passado nós finalizamos 4 creches com modelo sustentável, ou seja, licitação e obras, né? E um sempre que também está sendo construído. Então, nós temos a creche no Mogi Moderno, 2 creches e um sempre em Jundiapeba e uma creche no Jardim Universo. Essa creche do Jardim Universo é uma parte do terreno da escola Cursino. Tá? Todas essas obras já estão em andamento e a entrega é prevista para setembro deste ano. Tá bom? Então, em setembro, a gente devolve para a população esses equipamentos. Isso vai fazer com que a gente diminua a espera por vaga em creches. Na verdade, ao longo da gestão Marcos Mello, a proposta é a construção de 15 creches, e, com isso, nós sanaríamos a demanda. Por que eu digo sanaríamos, senhores? Porque Mogi oferece em creche o que município nenhum anda oferecendo por aí. E isso é importante que a população saiba também. É uma política pública que vem sendo ofertada em período integral para crianças a partir de 0 anos até 5. Lembrando que a lei ela diz que a oferta de creche não precisa ser integral e é até os 3 anos de idade só. Então, a gente sabe da demanda, da necessidade da população. Às vezes tem gente que fica bravo com a gente, mas a gente não vence tão rapidamente, justamente por prestar um serviço de excelência. Agora, obviamente que com a construção de todas essas creches, nós vamos, sim, conseguir ofertar muito mais vagas e, quiçá, acabar com essa espera. Juliana, deixa eu aproveitar. Tirar uma dúvida. Passando, principalmente, se eu não me engano, lá na Vila Raquel, algumas outras, me parece que algumas obras estão num ritmo muito lento. Está tendo algum problema no percurso com a construção de algumas obras dessas creches? Não, são características climáticas mesmo do final do ano, muita chuva, então o ritmo diminui um pouquinho. Mas agora passou o carnaval, diz que tudo anda, né, Mauro? Até para de chover, Deus não manda mais chuva para a gente, então a coisa vai andar, tá bom? Então está tudo dentro do cronograma. Tudo dentro do cronograma. Como eu disse, entrega prevista em setembro. Claro que também é importante dizer que a característica da construção desses prédios, às vezes, também dá a impressão de que não está sendo construído, porque, veja bem, se a gente olhar ali, são 10 apontamentos diferentes. Então, ao invés da gente ver um muro de alvenaria sendo subido, né, a gente vai ver arborização no lugar. Ao invés da gente ver aquelas construções de telhas bastante aparentes, etc., nós vamos ver, numa finalização de obras, telhas metálicas e termoacústicas, muitos desses com as placas fotovoltaicas, então é preciso ter um espaço de construção para que essas placas fiquem ao chão. Então, é uma construção também diferente. Às vezes, a população passa em frente à construção e fala, isso não anda, mas a estruturação também é diferente. Não sou arquiteta, mas eu fiz a mesma pergunta e foi isso que o pessoal me respondeu. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho das chuvas e de alguns estragos que as chuvas andam fazendo. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha eu fiquei sem 5 telhas no último final de semana, e isso me causou um transtorno imenso. Então, algumas escolas que estão em pontos onde ventou mais, pode ser que tenha tido algum destelhamento, e aí é como na casa da gente, se chove, não dá para subir. Então, a gente está fazendo a manutenção, e não houve suspensão de aula por conta disso. Tá? A divisão de manutenção, tem feito os reparos necessários, e, quando a nossa equipe de manutenção não consegue fazer, é necessário a contratação de uma firma especializada. Existem 3 caminhos. Ou nós fazemos isso com dinheiro municipal, que é transferido às escolas bimestralmente, que se chama PTRF, ou então nós damos o ok para a diretora fazer com dinheiro federal, que ela recebe algumas parcelas a partir do mês de agosto. Tá? Ali, só dizer que nós fechamos o ano com 1.548 solicitações recebidas, concluímos 1.012 e estão aguardando atendimento 549. Do que? Aí a gente vê que a maioria são eletricistas, trabalho de eletricista. Está aguardando atendimento do que, na verdade? Muitas vezes é alguma fiação específica que foi roubada, caixa de luz que nós tivemos
numa escola em específico, e aí a gente depende, inclusive, da EDP, outras providências, né? É preciso que se faça um BO para que depois a gente possa fazer o conserto e tal. E o outro reparo também é a parte de encanamento, que no verão, os senhores sabem que tem muitos vazamentos, e aí a gente demora um pouco para identificar. Foi preciso, muitas das vezes, as férias escolares para a gente entender o que estava acontecendo. Mas não sanamos tudo ainda, não. Outubro da educação. O mês de outubro, como os senhores já sabem, vem sendo, desde o ano de 2017, o ano da educação, e a gente teve o prazer, o ano passado, de divulgar que atingimos a maior nota da história do IDEB, 6,8, que é quase um 7. Mas nós não estamos satisfeitos, certo, equipe? Ah, muito bem. Então, não estamos satisfeitos e nós almejamos ampliar essa nota ainda mais. Este ano é um ano de avaliação do IDEB, e o resultado do IDEB é lançado pelo governo federal no ano de 2020. Então, o trabalho que vamos desenvolver esse ano será visto em 2020, com um resultado, se Deus quiser, de nota superior a 7. Isso, 6,8, já nos coloca como destaque entre municípios brasileiros. Se nós atingirmos a nota 7, nós vamos estar com não somente destaque, mas já dentre os municípios que apresentam a melhor qualidade de educação do Brasil. Tá? O que nós tivemos no mês de outubro? Nós tivemos a Jornada Matemática, que foi um evento muito interessante, porque esse 6,8 nós descobrimos que só não virou 7, porque a gente precisa melhorar um pouquinho em matemática. Então, quando a gente descobriu isso, nós começamos a entrar com atividades mais diversificadas e intensivas com as crianças. Nós fizemos a amostra das escolas de tempo integral, porque os pais precisam saber o que as escolas oferecem para os seus filhos em tempo integral. Nós tivemos o prêmio Mogi Educador por Excelência, o selo Cozinha Nota 10, lançamento do programa Simulados, que esse é fantástico. A gente entra naquela era da criança poder fazer a lição de casa em casa, também, se quiser, de maneira prazerosa, e se puder. Se não puder, ela faz no tempo destinado à informática nas escolas. Então, o programa Simulados é uma simulação de aprendizagem de português e matemática das competências e habilidades necessárias para que a gente melhore a nota do IDEB. Ele está disponível para todas as crianças do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Fizemos a 2ª Olimpíada de Robótica e a 4ª Mostra Municipal de Robótica. Fizemos a premiação da Aprendi, que essa é sensacional, e eu gostaria muito de contar com a presença dessa comissão nesse evento em específico. Nós tivemos o Mauro, esteve lá conosco, o Edson, acho que esteve no outro ano, né? Mas a premiação da Aprendi, vale ressaltar que é o seguinte: muitas vezes nós só lembramos daquele aluno que deu trabalho para a gente. Pois não. Qual a data que será esse ano? Aproximadamente na mesma data, né? Mas alguém checa para mim, por favor, aí, se tiver. Bom, a gente precisa fazer no final, vereador, para que a gente possa fazer o compilado das avaliações, porque a Aprendi funciona assim: a gente tem uma avaliação chamada Aprendi, que é um dia que a rede para fazer essa prova. E aí são premiados aqueles alunos que gabaritam em português e em matemática, ou seja, que acertam todas as questões. E aí, para nossa grande surpresa, no 1º ano que a gente fez isso, nós tivemos quase 200 alunos, aquele que sabe direitinho, quase 300 alunos, né, que foram ou português ou matemática e tal. E aí, no último ano, agora, a gente passou de 500 alunos. E a nossa meta para esse ano são 1.000. Tá bom? Porque a gente acredita nas condições. Certo, gente, ou não? Ah, muito bom. Você viu que é a piadinha? O Mítila. Nós temos metas e objetivos. Oi, Mitch. É a mesma data lá. Então, a premiação será em 30 de outubro, na mesma data. Bem? E tivemos também o 7º encontro dos conselhos escolares. Tudo isso é para mostrar por que a gente quer melhorar a qualidade do ensino. E só falando da premiação da Aprendi, eu dizia o seguinte, se os senhores vão concordar comigo: eu tenho certeza que todos os senhores foram excelentes alunos e se recordam do nome, na Protássio, principalmente, depois dessa carinha. Então, eu tenho certeza que foram excelentes alunos, que se recordam... Viu? Estou certa.
que se recordam com toda certeza de seus professores, mas muitas vezes nós, professores, só nos recordamos daqueles alunos que nos dão um pouquinho mais de trabalho em sala. E os bons alunos acabam passando desapercebidos. Então, a ideia é fazer o inverso, que a gente cuide, sim, daqueles alunos que nos dão um pouquinho mais de trabalho, com todo carinho, atenção que eles precisam, mas que a gente não deixe de valorizar os bons alunos. E isso é um orgulho para a família. A nossa premiação é sempre no período da manhã e da tarde, e faltam lugares para que os pais se sentem para assistirem seus filhos ganhar a premiação. Então, eu acho que isso é muito importante ressaltar também, porque aí não há desculpas, como nas reuniões de pais, que não pode ir porque está trabalhando, alguma coisa assim. Para a premiação, os pais dão um jeito, e tem que dar mesmo, porque tem que colocar, sim, o certificado do filho na parede, porque isso é um orgulho para a família, principalmente numa prova que não é fácil, que também é importante ressaltar isso, tá bom? Pode ir? Não, vai dando sequência. Da mesma maneira, nós estamos num projeto de valorização dos professores, não é? Em que, para chegar nesse resultado de excelência, foi imperioso que os professores pudessem mudar suas práticas para práticas mais criativas, inovadoras, que chamassem mais a atenção das crianças, não é? E aí a gente abre, então, o prêmio de livre adesão. Quem quer mostrar o que fez ao longo do ano se inscreve nesse prêmio e, portanto, concorre a premiações em dinheiro. E é importante dizer que esse dinheiro ele é fruto dos aluguéis que nós fazemos do Senforp, tá certo? Então, o Senforp tem um decreto próprio que já visa isso, não é? Uma parte do dinheiro arrecadado lá é para manutenção do próprio prédio e a outra parte para custear o Prêmio Educador por Excelência. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Senforp não é uma casa de espetáculos, de shows. O próprio nome significa Centro Municipal de Formação de Professores. Portanto, ele está lá para os professores, tá certo? Nós premiamos trabalhos de educação infantil, de ensino fundamental, e nesses contemplados a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e também a Educação Especial. Tá bem? Neste último ano, em 2018, nós recebemos 96 projetos nas 3 categorias, e aí cada categoria teve lá o primeiro, segundo, terceiro lugar. Na verdade, a gente classifica 5, né, mas que ganham prêmios em dinheiro, primeiro, segundo e terceiro. Tá bem? Laboratórios móveis de informática. Esses laboratórios eles foram comprados, adquiridos pela Secretaria a pedido do prefeito Marcos Mello, que tem como meta o avanço e a inovação tecnológica nas escolas. E, hoje, nós temos 100% das nossas escolas e creches com atividade de informática, ou, no mínimo, munidas desse equipamento. Inclusive a rede subvencionada. Faltavam algumas escolas receberem o equipamento nos primeiros dias de aula, porque ele estava sendo formatado, mas agora a gente já fez 100% das entregas. Tá? Tem o pessoal da subvencionada aqui? Tem? Receberam os tablets? Muito bem, estão fazendo que é assim. Pois não. Eu acho isso, né, sensacional e ótimo, até por conta, né, que a gente está com uma geração que já nasce com o dedo assim, né, Caio? Né, passando no dedo assim, né? Só uma pergunta, né? Como que está as conexões, né, de internet nessas escolas? Porque a gente tem alguns equipamentos, né? E a funcionalidade dele só tem um sentido se tiver uma conexão boa, né, com a internet. Como é que está funcionando isso? Não é 100%, só que, na verdade, por sabermos disso, e nem sempre depender da prefeitura, essa conectividade, porque muitas vezes falta o alcance da operadora de internet para chegar lá, o nosso desenvolvimento de softwares na educação nem sempre depende da internet. Então, principalmente dos tablets, naquelas creches, enfim, que não chega à internet, que é muito difícil, mas
as que não chegam, o joguinho pode ser jogado offline também. Tá? Estamos trabalhando nisso, entramos em vários programas, inclusive, junto com esses equipamentos, também nós montamos uma equipe de orientadores de informática para estudar a logística e a implementação da internet. Porque, às vezes, não é que não tem internet naquele local, mas o jeito que havia sido instalado, o roteador, por exemplo, ele não ia para a escola toda. Então, a gente tem uma equipe que fez estudo ponto a ponto, como se fosse uma engenharia mesmo da coisa, e, às vezes, é só trocar o roteador de lugar, pronto, a internet já está para a escola toda. Isso está sendo feito, mas por isso é que a gente ainda tem recursos limitados, não é? Assim, os nossos jogos, tal, nem todos realmente podem ser utilizados online, e aí a gente fez esses offline. Agora, tem uma coisa interessante também, zona rural, que, quando pega a internet, a gente tem problema que roubam cabo, né? Então, muitas das escolas, elas, quando apresentam esse problema, ou qualquer outra escola que teve algum problema, a internet não está funcionando, a sala de informática do Senforp está equipada para receber essas crianças. E a equipe do Bruno faz o transporte. Então, a gente manda um ônibus, aí manda um ônibus grande, esse ônibus busca as crianças lá na escola, leva para o Senforp, eles fazem a aula com a professora e depois eles retornam. A gente tem um programa chamado Khan Academy, que ele está, inclusive, nas escolas mais longe, cuja conectividade não é estável, é instável, e aí, sempre que tem problema, eles vêm para o Senforp para fazer. Tá bom? Mas hoje a gente não tem nenhuma escola do município que não tenha acesso ao laboratório de informática, seja através dos tablets, alguma coisa, ou ainda temos? Não, a gente ainda tem escolas que todas têm acesso, mas nem todas têm a velocidade suficiente. E aí é onde a gente entra com esse programa de transporte. Inclusive, para a próxima prestação, a gente já vai mostrar para os senhores que a gente comprou 3 novos ônibus rodoviários para atender isso também, tá? Legal. Esse transporte. Porque não é justo eu morar num local que a internet não chega em lugar nenhum e eu ser privado de utilizá-la. Agora, sempre lembrar o seguinte, porque quem está em casa pode se preocupar com isso também. A gente fala muito em tecnologia, mas a Secretaria de Educação, principalmente na educação infantil, não perdeu o touch da pessoa. Então, não é só da tela. A gente tem muitos programas humanizados, uma série de projetos que cuidam das crianças. Então, não é só a internet ou só a informática pela informática. Tá bom? Ok? Esse é o programa Simulados e é a 2ª Olimpíada Mogiana de Robótica, né, que aconteceu. Aí são algumas fotos para os senhores verem. Os Simulados, então, é esse jogo que a gente pretende disponibilizar, inclusive, para outros municípios. E a 2ª Olimpíada Mogiana de Robótica, ano passado, aconteceu no mercado do produtor, no meio da feira noturna. E foi muito legal, né? Lá nós tivemos a presença do vereador Antônio Lina, ele esteve conosco, e acho que o Edson passou por lá também. Enfim, foi muito interessante, porque a população pôde ver o que era, e tomar um susto também, porque não sabia o que era aquela gritaria das crianças, né, que é a competição do sumô. Não, só quero salientar que o vereador Antônio Lino esteve aqui, ele queria participar, mas ele está tendo uma reunião ao mesmo tempo do SEMAI. Então, tá bem, hoje em dia, então... E aí nós tivemos lá a competição dos robôs, que é o sumô de robôs, e foi uma gritaria na feira noturna, enfim, foi muito interessante. E é isso que a gente diz, Mogi produz muita coisa e as pessoas, às vezes, não têm conhecimento, porque muitas pessoas que estavam na feira falavam assim, nem sabia que tinha isso na escola municipal. Né? E temos, sim, temos muita coisa. Por isso que a gente fala, não acreditem só no que vocês leem no Facebook dos outros. Vai no Facebook oficial, vai lá no Instagram oficial, que a gente mostra o que a gente faz. Pode ir. Material didático da educação infantil, que foi o fio condutor aí para que a gente pudesse alinhar a educação infantil, inclusive com os programas de informática, né, da rede. Começamos pelo Infantil 2, 3 e 4, são 3 cadernos. O ano passado foi um material experimental, então a rede participou, opinou, disse o que precisava mudar tal. Esse ano ele já está na íntegra, já foi distribuído nas escolas o primeiro volume. O segundo também, Estela, não? O segundo está saindo do forno e o terceiro, em seguida, sairá.
e já vai para todas as escolas. E aí a nossa educação infantil fica uniformizada com relação a currículo, né? No fundamental, a gente também vai ter um material próprio a ser desenvolvido pela nossa equipe de professores, coordenadores, assim como foi o IBA. E aí a gente vai deixando Mogi com a cara de Mogi, porque toda vez que a gente vai comprar um material de fora, o que acontece é que é difícil a gente encontrar um material que atenda 100% à expectativa da cidade, né? Com temas da cidade, com os problemas que a gente precisa abordar na cidade. E esse, desenvolvido pelos nossos professores, abrange tudo isso. Pode ir. Sondagem e Aprendi, então, são as duas formas de avaliação que a gente tem na rede para saber se as crianças estão aprendendo ou não. A sondagem é na educação infantil, onde a gente verifica, principalmente, a questão das hipóteses de escrita e proficiência escritora e de leitura também, ou seja, quando a criança começa com os primeiros traçados, para ver se tem coerência, se ele já está engatando no processo de ler e escrever. E a Aprendi é, então, a avaliação que a gente faz do 2º ao 5º ano e também no CAIC, do 6º ao 9º ano, para verificar como é que está a aprendizagem de português e matemática. Esse ano a gente tem uma novidade, a Aprendi começa a partir do 1º ano, então a gente vai ter avaliação também para o 1º ano, que é o antigo prontidão, né? E a ideia é que, para o ano que vem, a gente tenha Aprendi de ciências também. Tá. Quando que vai ser feito durante este ano essa sondagem? Nós readequamos as datas. A sondagem ela é feita bimestralmente, não é? Mas 2 dos resultados são encaminhados para nós. Um no primeiro semestre e outro no segundo. E a Aprendi, Mitch, esse ano a gente mudou, ficou para setembro, é isso? Maio e setembro? Maio e novembro. Maio e novembro. A gente gostaria, vou pedir aqui até em nome do presidente vereador Protásio, Juliana, receber um relatório também do Aprendi, para a gente poder dar uma olhada e enxergar no mapa da cidade, porque deve vir, né, as regiões, como as escolas, quais são as notas das escolas. A gente tem pelo sistema de gestão educacional, mesmo das carteirinhas, bacana, né? O mesmo daquele das carteirinhas, ele gera um relatório para nós, na secretaria, para as diretoras, e agora vai ser gerado para o professor diretamente. Então, você consegue enxergar ali onde está o déficit, né? E em que conteúdo também. Tá bom? Então, isso também é possível. É legal. Tá? É um trabalho bem difícil, queria salientar. Muitos municípios que têm compram isso de uma consultoria, mas aqui em Mogi a nossa equipe dá conta. Tá bom? A premiação da Aprendi, que nós falamos, então, foram premiados, o ano passado, 551 alunos. Lembrar que a Aprendi ela é a primeira do ano, tá? A gente não consegue fazer da última, porque o mês da educação é outubro e a última Aprendi é em novembro. Então, papai e mamãe aí ajuda a gente em maio e em novembro, mas sabe que a nota de maio é que vai valer o prêmio, tá bom? A jornada matemática, que também foi um sucesso, foi muito legal a gente ver como as crianças se comportaram, o respeito, porque a etapa final foi feita no palco do Senforp. Então, as equipes se reuniram, cada equipe em suas mesas, né? E foram dados desafios ali, na hora, que tinham que ser resolvidos, e o silêncio deles, a organização, nos impressionou. Então, por conta disso, a gente repete a dose esse ano, e, com toda certeza, com mais escolas. É importante dizer que a Secretaria nunca impõe nada de obrigatório em termos de jornadas, de Olimpíada, de mostra. Participa a escola que quer. Então, nós fizemos o convite esse ano, e nós imaginamos que nós vamos ter um número muito superior de alunos participantes. Secretária, desculpa um pouquinho voltar à página anterior. Pois não, mas pode eu vi voltar. Aqui 18 alunos medalhistas da 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Isso a gente, às vezes, faz tanta moção aqui à Câmara, várias coisas. Isso é muito importante para o nosso município. É muito importante que a Câmara tenha conhecimento desses alunos e preste essa homenagem a esses alunos. Sem dúvida. A gente, volta e meia, aqui está fazendo moções de aplauso e tudo mais, e aos professores que trabalharam nisso daí. Então, gostaria de pedir aí, quando tiver novamente trabalhos nesse sentido, que nos traga, que nos mande para cá, para que a gente possa homenagear, de fato, essas pessoas, não só aqueles premiados, mas aqueles que trabalharam para que isso aconteça.
e que aconteceu e que enobrece bem nosso município, porque eu vejo aqui 18 alunos medalhistas da 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Isso é muito importante para nós. E vou dizer uma coisa, a gente teve também um aluno, mas isso a gente apresentou no outro relatório, não no último quadrimestre, que foi medalhista de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática. Tá? A gente não teve, eu falo, a não ser que alguém teve aqui. Eu não nós recebemos menção de aplauso da Câmara, mas eu acredito que nós precisamos, sim, divulgar mais internamente, até porque as crianças se sentem muito valorizadas. Exatamente. Né? É um incentivo a mais, vamos dizer assim. Concordo. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa conjuntamente, uma premiação conjunta, né? Dia 30 de outubro, vereador, no dia da Aprendi, a gente chama todo mundo que ganhou tudo nessa vida lá, e aí a gente faz essa homenagem para eles, tá bem? Então, a gente faz por lá, vamos comunicar vocês também para que vocês possam fazer por aqui. Acho que a família vai ficar muito orgulhosa. E deixa eu contar uma coisa que eu não podia contar, mas eu vou contar. Não podia. Então, antes aí, até seria bom a Câmara saber a quantidade disso, porque podemos instituir pela Câmara também um complemento dessa homenagem feita em outubro, instituindo uma medalha a todas essas crianças, jovens que tenham sido, durante o ano, né, destacaram o município, porque, na realidade, eles destacam o município. Então, seria uma homenagem também da Câmara, junto com a Secretaria de Educação, a esses trabalhos dessas crianças, em forma de incentivo. O senhor sabe por que eu virei professora? Não é esse o segredo é outro. Eu virei professora porque um dia eu recebi uma menção via Câmara lá no Casarão do Carmo, inclusive pelo professor José Limonge, enquanto aluna, por conta de uma redação. E a minha professora de língua portuguesa quis conhecer meus pais, depois me deu aquela caneta de 10 cores, sabe? Aqui, nossa, foi tudo para mim. Eu achei aquela mulher tão maravilhosa, achei a língua portuguesa tão maravilhosa, fui fazer letras. Né? Então, eu acho que a gente precisa disso para os nossos alunos. Seria um incentivo. É verdade. Agora, o segredo que eu ia contar é o seguinte. Movidos por essa paixão da astronomia e astronáutica, nós estamos desenvolvendo, também com a nossa equipe de orientadores de informática, uma série de atividades voltadas para essa temática. E um dos jogos que nós estamos desenvolvendo para as crianças, e que aí não depende de internet, né, mas depende que a gente vá até eles, é um jogo com aquele óculos de realidade virtual. A gente, não sei como é, cadê a Conceição? Está chegando o óculos, Conceição? Está chegando? Então, a gente fez uma compra, é um produto importado, e os nossos meninos orientadores de informática, eles desenvolveram um jogo que é muito legal. Na próxima, eu vou trazer aqui para vocês porem o óculos, tá bom? Vocês jogarem com a gente. Então, é uma viagem à Lua, em que a criança vai andando pela Lua, não é? Ela sente, inclusive, como se fosse a gravidade, porque, conforme ela põe o óculos, ela tem que andar do jeito que pode na Lua, e vai... A missão dela é coletar coisas que ela vai encontrando pelo espaço, assim, ganha pontos e tal. Enquanto ela está jogando, há um narrador que vai falando sobre as curiosidades do espaço e etc. Tá? E um outro, esse para os alunos do fundamental. E um outro jogo que nós estamos desenvolvendo casa com o IBA. Ele pega uma temática que tem dentro do IBA, com os bichinhos lá, com as criancinhas do IBA, os personagens, e também tem essa aventura. A ideia é que a gente faça o lançamento agora, no mês de março, disso, na nossa escola de maior referência em astronomia e astronáutica, que é uma escola rural, Antônio Pedro Ribeiro. Tá? Então, a gente está verificando até a possibilidade de participação de um convidado vindo da NASA, para conhecer o trabalho de Mogi das Cruzes. Tá bom? Muito legal. Ixi, Kelly. Pronto, vamos lá. E aí são todos os programas educacionais que a gente tem. Eu não vou ler um por um, mas só para a população saber. E também a movimentação que a gente tem na nossa escola ambiental, que é um núcleo de vivência com alunos, é um núcleo de formação de professores, enfim. É algo bastante grandioso. Esse ano, em parceria com a empresa EDP, nós ganhamos uma gincana, tivemos uma escola municipal que ganhou uma gincana e ganhou um painel fotovoltaico, é assim que fala? É isso mesmo. Gratuitamente, tal, que foi o sempre Oswaldo. Oswaldo não, Lourdes, eu troquei.
lá de Jundiapeba, tá? Que deve receber isso agora, ao longo desse ano, e já gerando uma economia e uma consciência de ambiental muito maior. Pode ir, Kelly? O IDEB, acho que eu já falei, é importante mostrar que nós tínhamos adquirido 2015 6,3, e a nossa meta estipulada pelo governo federal para 2021 era 6,6, e aí a gente conseguiu 6,8. Então, nós já estamos à frente da média do governo federal, mas a gente quer mais, estamos nos empenhando muito para isso, os nossos professores também, né? Então, a gente depende de muitos fatores, não é só a nota da prova, tem a ver com a evasão escolar, tem a ver com que as crianças, no dia da prova, compareçam na escola, tem uma série de coisas que elevam esse índice. E por que a gente quer? Porque eu acho desaforo, sabe? Uma cidade igual Mogi, que tem tudo. Porque, olha, eu convido os senhores a visitarem escolas em outros municípios. Acho que os senhores sabem disso, mas quando eu falo senhores, senhores de casa. A conhecer escolas de outro município. As nossas escolas são maravilhosas. Como é que a gente ainda não tem um notão? Então, não me conformo, eu estou obstinada nisso. Eu acho que a gente precisa mostrar o que veio e precisa mostrar esse nosso notão aí para o mundo. Tá bom? Secretária, eu assino embaixo nessas palavras, porque eu sempre digo que a gente deve se espelhar aos melhores, né? Eu não sou daqueles que falam assim, não, mas aquele lá é pior que eu, aquele está abaixo de mim. Eu sempre digo isso na saúde e educação aqui em Mogi das Cruzes. E se existe melhor, nós estamos entre os melhores. Sim. E essa vontade de chegar a ultrapassar os melhores, eu acho que é o que faz elevar o nosso município. Sim, tanto na saúde como na educação. Então, isso daí é muito importante, igual a senhora disse, como secretária, para os nossos moradores, nossos cidadãos, os pais da cidade, que eles fiquem sabendo que o município trabalha para o melhor e para estar entre os melhores e, se possível, ser o melhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante que seja levado à cidade. E dentro de uma aplicabilidade de prova também legal, dentro de tudo, porque inúmeros municípios, por exemplo, ano passado, foram alvo de denúncias por forjar a prova. Em Mogi, a prova acontece de verdade. É o retrato exato daquilo que nós temos. E nós vamos melhorar mais ainda. Eu tinha uma época atrás que eu fiquei sabendo, até uma inveja com um município chamado Novo Horizonte, que fica ali na região entre Araraquara e São José do Rio Preto, porque eles tinham uma nota, e é uma cidadezinha pequena, Novo Horizonte, quase o tamanho de Mirassol, até menor um pouco, e eles tinham uma nota muito boa do IDEB, uma educação muito boa, eu falava, nós precisamos chegar a eles. Eu acredito que nós passamos no Novo Horizonte ou estamos ali na briga com eles já? Não sei, mas posso pesquisar para o senhor. Não sei mesmo, é um município muito importante na base da educação, na época. Acho que o MIT consegue pesquisar aí para a gente na internet, aí a gente já dá a resposta. Não, mas tranquilo. O importante é que estejamos entre os melhores. Exatamente, e precisamos mesmo. Eu estive visitando o famoso município de Sobral, né? E vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu vi como era a estrutura da escola, que tem a melhor nota do Brasil, eu falei, se eles são 9, Mogi tem que ser 10. Não é possível. Porque a escola não tem nada, né? Ela tem sala, pátio e só, e banheiros. Tem uma quadra, não me recordo nem se era coberta ou não. Ou seja, nós temos toda a infra, nós temos excelentes professores, nós precisamos chegar lá também. O importante, né? A vontade de aprender e de ensinar. Exatamente, é isso aí. Para isso que nós estamos batalhando. Exato. Pode ir, Kelly? Bom, para aprender é preciso comer, como diria minha avó, filha de italiano e não sei o quê, né? Isso mesmo, né? Saco vazio não para em pé. Então, é muito importante saber que o Departamento de Alimentação Escolar distribui comida em 240 pontos distintos da nossa cidade. E atende, porque daí entram alunos de projeto, entra contraturno, atende mais do que os alunos matriculados, atende 55.679 alunos. Por que a gente fala isso? Porque o povo gosta de falar, né? Então, por exemplo, fala assim, imagina, está pagando uma fortuna o pé da alface, porque no mercado é muito mais barato.
o mercado é mais barato, mas se ele tiver que entregar em 240 pontos, ele vai cobrar mais caro também. Quilo de salsicha, né? A salsicha é famosa, né? Ela é antiga. A gente nem serve mais A salsicha gente ouve na escola. muito aqui na Câmara, viu? A gente não serve mais salsicha nas escolas porque o valor nutricional dela não é bom, é ruim, muitos corantes. Mas, sim, houve isso. Recentemente, a gente teve um questionamento aí também com relação a caqui. Então, assim, é muito fácil falar, é mais difícil viver na pele ali e saber como é difícil chegar com alimento nesses 240 pontos. E que se paga por isso também. Não adianta as pessoas acharem que é o vento que faz. O vento não carrega toneladas de comida, né, vereador? Exatamente, nem faz a distribuição, quilo por quilo, do jeito que é pedido em cada local. A logística hoje é cara, não é em Mogi das Cruzes, a gente sabe, a gente mexe com transporte e tudo mais, e a gente sabe que a logística hoje, pelo preço que influi tudo, desde a manutenção do veículo ao combustível e tudo mais, do funcionário, a logística no nosso município. No Brasil é muito cara. É verdade. Basta ver você para fazer uma mudança. Né? Eu estou mudando de casa, e aí eu fui ver o preço do frete para levar dentro de Mogi, eu quase caí dura. Então, imagina o que é transportar semanalmente, porque também, e às vezes 2 vezes na semana, né, para 240 pontos. Tá bom? Juliana, eu queria salientar essa parte da alimentação. É só comparar, né? Acho que do tempo que eu era aluno, Mauro, como era a alimentação antes e como a alimentação é hoje aqui nas escolas municipais de Mogi. Eu vejo muitos pais elogiando muito a alimentação. Pô, e muitas vezes os alunos comem melhor nas escolas do que nas suas próprias casas, né? Sim. E às vezes é a única alimentação que elas têm também. Sim. Então, aqui em Mogi das Cruzes, eu falo que na educação, na saúde, a gente está 10 passos à frente do que outras cidades, aqui mesmo do Alto Tietê. Lembrando que, em alguns anos atrás, aí, o governo do Estado, o nosso excelentíssimo ex-governador Geraldo Alckmin, respondia um processo por desvio de alimentação, né? Então, aqui em Mogi nunca teve esse problema. Teve alguns casos que já foram superados, que era fake news, mas aqui em Mogi das Cruzes, a alimentação, eu vejo muitos pais parabenizando a alimentação daqui. Muito obrigada. É isso, trabalhamos por isso todo dia. Eu só concluindo isso daí, eu sou de uma época que, quando eu entrei no grupo, né, só Vocês entrava com 8. Tem uns companheiros aqui, mas naquela época tinha os alunos da Caixa. Então, eram aqueles que não recebiam no horário, que não tinha condição de levar um lanche no recreio, vamos dizer assim. Então, era servido, aqueles de menos favorecidos, era servido um mingau, vamos dizer assim, de fubá, um prato de arroz doce, era servido no horário do intervalo. Isso eu estou falando de 1962, por aí, mais ou menos. Então, para ver como é que hoje em dia... Na minha época era macarrão de salsicha. Então, já foi bem melhor, porque na minha época era isso aí, era um prato de arroz doce ou um mingau de fubá. Eu lembro direitinho, porque eu tinha 8 anos nessa época, lá em Mirassol, sempre estudei em escola pública, aliás, eu e meus 7 irmãos mais. Então, a gente lembra bem disso daí e hoje nota como é as escolas hoje, né? O que tem aí 5 refeições e tudo mais. Então, é uma evolução muito grande. E tem um outro trabalho de educação alimentar que a gente precisa ressaltar, que é o seguinte, que nem antigamente, eu também posso falar antigamente. Antigamente, na escola, era dado um tal de um leitinho no saquinho. Quem é da minha época? Lembra? Era uma delícia aquilo. Era muito bom. Só que a gente cortava aquilo no dente, né? Não é? Então, é muito importante dizer assim que nas nossas escolas a gente oferta o prato de vidro, o talherzinho. Em algumas unidades, pode até ser de plástico por causa da idade e tudo mais. Mas a gente também tem esse trabalho educacional de que a criança coma com garfo.
Eu brinco, né? O Eduardo, ele fica de cabelo em pé. Coitado, já tem cabelo branco, mas ele está ficando de cabelo em pé comigo. Que eu quero a faca. Tem que ter garfo e faca, porque a gente tem que aprender a comer certinho, as boas maneiras. Depois nós vamos introduzir guardanapo, a cara da Elisângela também. Aí eles ficam desesperados comigo. Mas a gente precisa colocar tudo isso, porque as nossas crianças merecem ter o melhor. Né? Não é só a qualidade da alimentação, mas é tudo que permeia. Sentar numa mesa agradável, né? Não ter que rasgar o suquinho no dente igual a gente, né, gente? Ter lá o copo certinho. Então, de pouquinho, a gente vai vencendo tudo isso, tá bom? Eu só concluí que, nessa época da Caixa, aqueles alunos que menos favorecidos, eles tinham esse lanchinho, né, vamos dizer, essa sopa ou esse mingau de arroz doce gratuito, e aqueles outros que poderiam mais favorecidos, vamos dizer, eles pagavam por esse lanchinho. Era cobrado, era vendido uma ficha para apresentar a ficha no horário do recreio. Então, não tinha, na realidade, nada de graça, somente aqueles menos favorecidos mesmo. Mas existem também alguns, também a gente precisa dizer de algumas coisas que a gente precisa de conscientização da população, e eu peço licença, já que nós estamos sendo assistidos, para falar. Existem ainda algumas mamães que vão brigar nas escolas porque querem que o filho leve o lanchinho de casa. E aí a nossa pergunta para as mamães é a seguinte: mamãe, o seu filho vai trazer lanchinho para todas as crianças da escola? Para não acontecer isso, né? Para ninguém ser discriminado. Quando é uma dieta especial, nós fornecemos, é diferente. Mas existem mães que querem que a criança coma salgadinho, chips e tal. Nós não permitimos, nós não vamos permitir, nem precisa insistir. Porque todo começo de ano é a mesma coisa em todas as escolas. Sempre tem uma mãe... Ah lá, as diretoras balançando a cabeça. Sempre tem uma mãe que fala, mas meu filho não come a comida da merenda. Então, se ele não come certinho em casa, mamãe, ele vai aprender na escola o valor nutricional e correto dos alimentos, tá bom? Que isso é o que nos cumpre. Muito bom esse caminho. Tá bom? E aí, para a gente melhorar a qualidade da nossa cozinha, porque nada está tão bom que... A minha avó falava, nada está tão bom que não possa piorar, mas eu falo, nada está tão bom que não possa melhorar. Nós instituímos o selo Cozinha Nota 10, que é um selo cujas escolas passam por um processo de avaliação do Conselho de Alimentação Escolar, com uma série de itens a serem vistoriados, vão ganhando pontos em cada um desses itens, e aí, se a escola atinge a nota mínima, né, ou seja, de qualidade, ela recebe o selo Cozinha Nota 10. Começamos em 2017, das nossas 200 e não sei quantas unidades, que eu nunca lembro, são 200 e tralalau, 205 unidades, 51 escolas foram premiadas, e o ano passado subimos para 92. Esse ano, a secretária deseja que pelo menos 120 escolas recebam o selo. Pelo menos 120 escolas. E assim a gente vai crescendo. Se Deus quiser, todas têm que ter o selo. E esse é muito importante dizer que um dos itens que conta muita pontuação é o sabor, e não é avaliado pelos conselheiros, para não ter nenhum tendencionismo, é avaliado no dia. Os conselheiros levam uma fichinha e os alunos é que dizem se está bom. Tá? Então, é feita uma vistoria in loco, vamos dizer assim. E, além disso, as condições de armazenamento e higiene da cozinha. Tá? Então, esses são os itens principais. Num geral, a gente percebe que muitas escolas estão perdendo de receber o selo por não armazenar corretamente os produtos que nós mandamos. E aí já valeu um alerta nosso da merenda, um puxão de orelhas, porque se você não guarda certo o alimento, apodrece, estraga. Ou passa da validade, se você não tem controle de estoque. E isso é dinheiro público, a gente precisa deixar em ordem. Tá bom? Só registrar aqui, secretária, também. Hoje eu fui convidado, vou estar junto com a primeira-dama do município, numa creche subvencionada ali em Brás Cubas, na Vila Sintra, almoçando. Mostrando também que a mesma qualidade servida nas escolas, nas merendas, na escola do município, também chegam às creches subvencionadas do município. A gente pode achar que tem um diferencial, mas, na sua grande maioria, as creches também as subvencionadas têm acesso a todo esse trabalho que é feito por parte do Departamento de Alimentação Escolar, da Secretaria Municipal, que também tem um acompanhamento
comprovando isso, então a gente vai estar hoje lá. Eu queria já, desde já, agradecer a acolhida desta creche, do pessoal, a creche Mundo Feliz, sei que muito feliz. E vou estar lá junto com a Karen hoje, a gente vai almoçar, provando a nossa merenda lá, que sempre é bom, né? Deixa a gente um pouquinho mais... Já é um pouco redondo, né? Pois é, eu sou redondinha por causa da merenda. Não, mentira. Alguém tem que ter a culpa disso, né? Bom, mas também é importante dizer o seguinte, os nossos cardápios são semanais e o que a gente faz depois com uma equipe de visitadoras é verificar se o cardápio está sendo seguido. Tá? E isso é importante. Então, qualquer mãe, pai que tenha dúvida a respeito disso, por favor, entre em contato conosco, que o pessoal da merenda terá maior prazer, não só em dizer o que está sendo servido naquela semana, como também de vistoriar se houver qualquer denúncia, né? É aquela história, por exemplo, em algumas escolas, a diretora fica com dó, porque as crianças pedem para comer salsicha, né? Não pode, gente. Aí elas, né, falam assim, mas só uma vezinha. Semana das Crianças é uma desgraça. Semana das Crianças é uma coisa. Então, a gente vai, orienta. Tem os nuggets também, né? Então, papais e mamães já saibam que na semana do Dia das Crianças, às vezes, acontecem essas extravagâncias. Mas é para acontecer só nessa semana, tá bom? E não nas outras. Então, por isso que a gente orienta direitinho e tem maior vigilância. Tem mais algum alimento, Elisângela? Não, são esses dois que são os nossos vilões, né? Principalmente com relação a alergias, tá? Batatinha chips, e aquela batatinha palha? Aquilo também é uma desgraça. Vamos parar de falar que já está chegando a hora do almoço, né? Vamos lá. O que nós introduzimos de novo aí? Então, peixe, a gente fez uma experimentação. Ainda não foi 100% bem-sucedida, tá? Porque a gente precisa... É assim, a gente leva para a cozinha, vai experimentando, e daí a gente vai vendo se dá certo ou não. A gente comprou um tipo de peixe, e aí a gente teve algumas reclamações com relação ao tempo de cozimento, tal, então a gente está aperfeiçoando isso. Para esse ano, a gente introduz a carne de porco também. Tá? Então, para a gente ter algumas, né, algumas variações. A Elisângela está fazendo um teste na merenda de molho branco e de molho de estrogonofe, tá? Porque a gente pretende... Esse é o cardápio para dias especiais, né? Então, a gente quer ver se serve alguma coisa bacana, assim, principalmente em dias de provas, de avaliações e tal. E o ovinho de codorna, que é sempre um sucesso, que eu não sei como é que as crianças conseguem espetar o ovinho de codorna, mas elas conseguem. Eu fui no dia que estava sendo feita a introdução do ovo de codorna e eu tive dificuldade de comer, mas eles adoram e é muito bacana de ver. E o mais importante também é que a gente agora cumpre com o percentual obrigatório de introdução da agricultura familiar no nosso cardápio. Então, a legislação pede que a gente tenha 30% da merenda seja proveniente de agricultura familiar, e nós conseguimos mais de 40% no último ano, né? Parte da agricultura familiar a gente consegue pelo município quando ele nos apresenta bons preços, tá bom? Pode ir. Departamento de Alimentação Escolar, então, o que teve de novidade o ano passado, depois de muitas cobranças, né, Mauro? Nós conseguimos finalmente os novos produtos para dietas especiais. A gente já tinha alguns, mas agora para ninguém ficar, viu, Protássio, Caio, com vontade de nada. Se o coleguinha Edson está comendo lá o biscoitinho, antes ele ficava olhando se ele tinha intolerância a alguma coisa. Rodrigo, agora não. Ele tem um biscoitinho parecido com o do colega, porque assim, ele pode não estar comendo o mesmo biscoito que o colega, mas está comendo biscoito, tá bom? Que é para todo mundo ficar igual. Pode não estar comendo o macarrão que está sendo servido, mas o macarrão integral ele está comendo. Então, a gente está satisfazendo as necessidades. E, fora isso, a gente estava com muitas merendeiras ficando doentes. E eu sempre conto isso porque é uma verdade na minha vida. Eu tenho profundo respeito pelas auxiliares e pelos auxiliares de desenvolvimento da educação, porque, quando eu fui diretora do Ruth Cardoso, e boa parte dos senhores me conheceu lá, nós, por um tempo, não sabíamos o que ia ser, né? Porque assim, era uma escola, um local novo, a gente não sabia a demanda. E aí eu precisei ajudar na cozinha. E quando eu vi que aquela mulherada cortava tudo na unha, no braço, eu falei, gente, não dá, né? Aí, como secretária, conversando com a Kátia, eu falei, Kátia, nós temos que mudar isso, porque o pessoal da cozinha está adoecendo.
não é? São esforços repetitivos, uma série de coisas, sendo que hoje no mercado a gente tem máquina para fazer tudo isso. Então a gente comprou 101 processadores, 34 liquidificadores de 6 litros, 100 liquidificadores de 2 litros, 101 descascadores e 21 espremedores. Os senhores sabiam que durante um tempão na merenda o alho foi descascado na mão? Aí, quando a gente, num dos encontros, né, Elisângela, a gente anunciou que o alho iria picado para as escolas, eu fui aplaudida de pé, eu me achei. Mas é porque eu sofri na pele ali, descascar o alho, que eu nem sabia que você tinha que jogar numa aguinha e tal, eu não sabia nada. Então, assim, é bom, às vezes, a gente passar por esses apuros e se colocar no lugar dos outros, né? Juliana, só quero fazer um registro aqui. A gente, o ano passado, aliás, desde 2017, a gente começou uma luta muito importante. Eu queria destacar todo o trabalho feito pela Elisângela, o pessoal, nessa questão da alimentação especial. Era uma demanda que existe no município e existia uma dificuldade muito grande você separar, quantificar, que produtos oferecer. E esse trabalho foi feito com muito carinho, com muita atenção por parte da secretaria. É uma grande conquista que está virando referência. O ano passado, tanto eu, o vereador Caio Cunha, apresentamos um projeto de lei em conjunto que vai tornar obrigatório. Claro que as escolas particulares do município, poucas não. Hoje, já muitas delas estão oferecendo período integral, já estão oferecendo, vereador Edson, alimentação. E também vão ter que se adequar, seja através de produtos na cantina que eles vendem, ou se eles oferecerem refeições também com a solicitação dos pais. Isso passa a ser lei agora no município de Mogi das Cruzes, está na fase final de tramitação. A gente acredita que ainda no primeiro trimestre desse ano a gente vai aprovar e nós vamos ter uma lei aqui, vereadores, no município, que todas as escolas vão ter que seguir essa regra. Nós chamamos as escolas aqui, vieram várias escolas, participaram dessa... até a rede privada também. Participaram de uma audiência pública, a gente explicou quais eram os objetivos, mostramos que é perfeitamente possível fazer, já existem uma gama grande de produtos que podem ser pesquisados por essas escolas, então é só boa vontade também dos empresários que também investem na área da educação, também oferecerem para todas as crianças. Porque criança não tem pobre, rico, grande ou pequeno. Todas são crianças, todas têm as mesmas dificuldades. Às vezes, nós precisamos também que a cidade abrace essa ideia que foi feita pelo departamento. Então, a gente fica contente. É importante o pessoal que vai assistir essa audiência, que nós estamos trabalhando, e muitas vezes, aqui em Mogi das Cruzes, muitas vezes não, quase sempre, o poder público sai na frente, dá o exemplo, e depois a gente leva para a sociedade. Exatamente. E, assim, dizer que a cobrança dos senhores foi muito importante para que isso acontecesse também. Porque, se não fosse a Câmara solicitando, mostrando, apontando até muitas vezes situações que a gente não conhecia, porque é o papel dos senhores, né, ouvir a população e tal, nós também não teríamos chegado nesse processo todo de aprimoramento. Então, também ressaltar que, se não fosse a Câmara apontando as necessidades, talvez a gente ainda tivesse, como em muitos municípios, esperando cair do céu, né? E dizer que, assim, fico muito feliz. Acho que os colégios particulares têm condições de fazer isso com muito mais tranquilidade do que nós, porque nós tivemos que enfrentar processos de licitação bastante complicados para que conseguíssemos ter esses gêneros, coisa que em outras escolas não é tão difícil. Depois tivemos problema com relação à qualidade do que foi fornecido, enfim. Foi uma etapa de quase 2 anos, Elisângela, praticamente 2 anos inteiros, batalhando e brigando para isso. E agora, o que é curioso é que essas empresas que nos fornecem usam Mogi como referência, então também tem nos entregado produto de qualidade. Só a título de curiosidade para as pessoas de casa saberem, nós servimos 37.205.433 refeições no ano de 2018. Tá? Então, é muita comida, graças a Deus, né? Que a gente pôde fazer isso nas escolas, tá bom? Só vamos repetir, gente, aqui para o pessoal em casa. 40 milhões de refeição. É uma enormidade que a gente quase oferece quantos aqui. dias letivos? São 200 dias letivos.
Olha lá, o Protásio vai fazer dia a dia. 186 mil diária. 186 mil refeições Aí, todos os Ser dias. mais preciso, 186 mil, Divide 027. por favor, por 46 mil alunos, que foi o número que a gente fechou ano passado. Tem uma média de refeições que as crianças fazem por dia. Eu preciso pegar outra. Divide por 46. Não, tenho que pegar aqui os 37 milhões de novo. 37, 205, 433, dividido por quanto? Não. Por 200 dias letivos, igual o senhor fez, não é? 200 dias de letivo. Aí a gente Igual tem 187.027. divide por 46 mil, que é o número de alunos. 46 mil. 4,04. 4 Mais ou refeições, em média, todos os dias, as crianças do município. São 4 números que a gente precisa destacar, que a gente precisa conversar com a população, porque a gente vive hoje, assim, o que me deixa, às vezes, não vou falar, se eu uso as palavras fortes, de vez em quando, depois o pessoal vai para a internet dizendo que eu xinguei as pessoas, entendeu? E não é verdade, eu estava me referindo exclusivamente, a gente tem alguns barderneiros profissionais aqui na cidade de Mogi das Cruzes, que sempre, em todos os lugares, eles devem ganhar muito bem, eles devem ser bem assalariados, porque eles gostam mesmo de pegar. Mas, assim, muita gente gosta de falar que nada está sendo feito. E eu não gosto disso. Se a gente conseguir manter, a gente avança todos os anos. Se a gente já só mantivesse, já era números, assim, já é um trabalho gigante. Além da gente manter tudo isso operacionando, a gente consegue avançar todos os anos, com melhores resultados, com novos programas. Então, é muito trabalho. E quando falam que a gente, às vezes, não trabalha, que a administração não está fazendo, que está parado, isso me deixa assim, de uma forma, porque as pessoas, é falta de conhecimento. As pessoas, hoje, na internet, são muito críticas, todo mundo é muito corajoso, todo mundo é muito valente, muito inteligente, e não sabe como é difícil o dia a dia, pôr a mão na massa, trabalhar, entregar 40 milhões de refeições, 180 mil refeições, todos os dias na cidade de Mogi das Cruzes. Isso eu estou falando só da merenda, que é um pedacinho só. Sala de aula, e estou falando também só na educação. Tem a saúde, que a gente viu, tem o SEMAI, tem todos. Então, é importante a gente ressaltar quando a gente tem essa oportunidade. Muito obrigada, é isso mesmo. Protásio, deixa eu só falar, complementar a nossa conta aí. Então, dá mais ou menos 4 refeições. Lembrando que, assim, depende do tempo que a criança fica na escola. Né? Então, a gente tem escola de tempo integral, a criança come 5 vezes no dia, escola de tempo parcial, no mínimo 2. Então, a gente tem aí uma variação. Tá bom? Pode ir, Kelly. Ou crescer, porque a Secretaria de Educação não bastasse cuidar das criancinhas, cuida também da população que precisa se qualificar, né? Então, o crescer dá aqueles cursos de iniciação profissional. E, em 2018, ofereceu 19.975 vagas em 851 cursos. A gente ampliou a demanda do Crescer. O Crescer não atendia mais que 15 mil pessoas, estamos chegando a quase 20 mil pessoas. Tá? Então, realmente, fizemos um grande esforço. As meninas do Crescer, eu vi que estão por aí, a Soraya e tal, a Ana Cláudia. Ana, precisamos chegar em 20 mil. 19.975, faltou pouco. Eu queria falar 20 mil vagas, mas esse ano a gente vai superar 20 mil vagas, tá bom? E os destaques é que o Crescer, para além de dar a iniciação profissional, ele também tem a questão social da coisa toda. Então, muitos dos cursos, a gente pede que os alunos cedam horas de trabalho voluntário que possam ajudar nas demandas sociais da cidade. Então, campanha do agasalho, os lençóis para a Santa Casa, chamado Lençóis do Bem, perucas infantis para aquelas crianças que estão passando por tratamento de câncer, enfim, uma série de coisas além dos atendimentos no bairro Feliz. Tá? Na verdade, o Crescer é campeão de atendimento no bairro Feliz, quando o pessoal vai para a escola e aproveita para cortar cabelo, fazer a unha, enfim, dar um tapa no visual, né? Tá bom? Pode ir.
Aqui são os números por unidades. Eu acho que é importante para o pessoal conhecer, mas, não, na verdade, são os quase 20 mil atendimentos. Aqui está especificando por unidade crescer. Então, tem lá todas as 6 unidades, Brás Cubas, Vila Natal, Centro, Vila Brasileira, César de Souza, Jundiapeba. Função qualificadora, o que é isso? Que são os atendimentos que a gente dá para os alunos da EJA. São as ações sociais também são contabilizadas, os cursos descentralizados e os cursos de informática que acontecem nas nossas unidades escolares também. Tá? Tranquilo. Não, mas nós vamos passar de 20 mil, Ana. Bem, o DOP, que eu acho que assim é o nosso trabalho de maior referência, os nossos olhos estão hoje voltados totalmente para esse trabalho, inclusive com algumas inovações que nós vamos fazer aí a partir desse ano. Mas é aquele atendimento para o aluno que precisa de um acompanhamento especializado, quer seja por uma deficiência intelectual, por uma deficiência física, ou por qualquer déficit, né, de atenção, enfim. A equipe conta com profissionais especializados que não tem muito a ver com a área em específico, só com a escola. Então, são profissionais clínicos que fazem atendimentos. É o vereador Diegão, acho que o senhor vai anunciar? Só registrar aqui, nosso amigo vereador Diego, está com uma camisa rosa, calça laranja, está bonitinho. Já veio de bloco, já, pronto. Bem-vindo, vereador. E aí, o mais importante é dizer da ampliação desse atendimento, tanto nas salas de AEE, que são salas de recursos colocadas em 13 escolas, fazem atendimento de 224 alunos de 48 escolas distintas, então são salas polo, que servem para o reforço escolar, ou seja, para a introdução dos conteúdos daqueles alunos que têm alguma deficiência ou déficit e não estão conseguindo se engajar com a turma. E o SAP, que é o Serviço de Apoio Itinerante, que é a equipe que vai até a escola em loco, ver o que está acontecendo na sala e orientar melhor o professor, né, e até mesmo o aluno, a família, de como é ter esse processo inclusivo da criança com deficiência nas escolas regulares. Tá bem? Aí os atendimentos do DOP. Então, dentre essas especialidades, a gente conta com 7 profissionais que sozinhos deram conta de 634 atendimentos no primeiro semestre e 686 atendimentos no segundo. E, como o Mauro disse, ainda tem gente que diz que o povo do serviço público não trabalha. Tá bem? A equipe de intervenção são 33 profissionais que juntos deram conta de intervir, né, em 11.570 alunos no primeiro semestre e, no segundo semestre, em 13.589 alunos. E agora, vamos para qual? Pode ser. Secretário, poderia, concordância aí, a gente ir na parte de recursos? Ah lá, já está na tela ali, na mãozinha. Vamos lá. Então, só antes, secretária, fazer só uma pergunta. A questão da saúde do escolar, o departamento, como que ficou? A gente continua trabalhando da mesma maneira, com esses atendimentos em loco, então fono, físio, psicólogo e tal, que são aqueles atendimentos que eu pontuei, dos 7 profissionais de uma área, dos 33 da outra. Mas, fora isso, todo encaminhamento médico, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde que é feita lá via DOP. E, por exemplo, neuro, né, Cláudia? Acho que você tem que ir ali no microfone, Cláudia. O pessoal da RTV pediu. Por né? favor. Acho que não está ligado. Liga para ela aí da RTV. Pronto. A saúde do escolar continua sendo atendida em interface total com a Secretaria Municipal de Saúde. E, além disso, nós temos alguns parceiros, que nós temos o projeto Boa Visão, acabamos de
aderir ao programa Saúde na Escola, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, e continuamos fazendo todos os atendimentos. Os especialistas da saúde são direcionados a partir do encaminhamento da própria pediatria, e isso acontece em interface sempre que é necessário. Tá. Juliana, deixa eu fazer um pedido, então. Pois não. Vamos sonhar junto, porque às vezes a gente precisa sonhar juntos. Seria muito legal um dia a gente ter, ou dentro de uma escola, assim, com espaço, uma sede própria, um local específico para a gente cuidar de algumas demandas, uma coisa preparada para a rede. A nossa rede é tão forte, é tão grande, entendeu? Tão vibrante. A gente ter esse departamento, a gente poder trazer algumas escolas, às vezes gerais, algumas crianças, ou a gente pegar aquelas crianças pontuais e a gente poder ter futuramente um local. Você quer me dar um posto de saúde, mano? Mais ou menos isso, Ju. Socorro! Olha, em linha direta ele falou, viu? Não, e eu já em linha direta já falei. Olha, eu acho que, vereador, muito do que o senhor está dizendo a gente faz no DOP, inclusive, é outro segredo, né? A gente está... Consegui tirar uma coisinha. A gente está trabalhando para uma ampliação do atendimento lá, né? Primeiro, já estamos em reforma no DOP para melhor atender, mas também existe um estudo a pedido do nosso prefeito Marcos Mello para ampliação dessas atividades num novo prédio. Só que eu brinco assim, é sonho meu também, compartilho. Meu, Juliana, meu, secretária, eu fico com medo, porque a gente precisa entender que os recursos da educação são limitados para a educação. E, quando a gente faz esse atendimento, o próprio Tribunal de Contas fala que não é área nossa, é da saúde. Então, a gente precisa continuar estruturando muito mais isso para a gente seguir em frente. Mas vamos pensar assim que dá para a gente sonhar conjuntamente, não totalmente. A Raul dizia que sonho que sonhar só é só um sonho que sonha só, mas sonho que sonhar junto pode ser realidade. Não é? Né? Quem sabe? Eu estou chegando agora na comissão, mas a minha formação, eu sou enfermeiro. Nós estávamos, eu e o chefe meu de gabinete, a gente estava estudando um projeto, inclusive queria saber se já tem ou será o primeiro, sobre, às vezes, a gente fica muito pensando no assistencialismo, né? Mas teve alguns casos que já aconteceram, não sei se aqui em Mogi, depois você pode falar, mas a gente precisa, pelo menos, capacitar alguns professores, ou alguns funcionários, ou todos, né? Pelo menos os primeiros socorros, os principais, para ter um atendimento imediato. E nisso a gente está elaborando um projeto para que a gente possa ingressar nas escolas. Por quê? Uma criança com engasgo numa cozinha, qual será o procedimento? Vai esperar o SAMU chegar? Né? Pelo menos os principais, um atendimento primário, né? Capacitar todos os funcionários e professores. Eu não sei, depois eu sentar junto com você para a gente tentar formalizar uma coisa que o gasto não seria, porque nós temos profissionais da saúde muito bem capacitados aqui em Mogi das Cruzes, que pode fazer uma parceria junto com a Secretaria de Educação. Eu acho que todas essas questões são válidas, eu acho que a escola tem que estar de portas abertas. A única questão, vereador, é assim, com todo respeito, é só uma comparação, e aí eu vou fazer uma defesa da minha classe, professora. Da responsabilidade. Isso. O professor acaba tendo que ser responsável por tudo, não é? E isso não é correto. Não. Né? E existe uma outra... Quando eu falo professor, estou falando de educador. Né? Outra situação é que a gente vem vivendo uma política que eu acredito que vai mudar, e aí estou falando de esfera federal, enfim, de que tudo a escola tem que resolver. E está errado. Está errado. A escola, ela está lá, ela tem um equipamento, mas ela não tem que resolver tudo. Até porque, se um professor for querer ser enfermeiro, com toda certeza o enfermeiro vai reclamar. Então, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado. Acredito que, sim, um curso de primeiros socorros, tal, mas eu tenho um pouco de receio
de isso se tornar uma regra, não é? Então, acho que assim, muito importante o diálogo inter esferas. Não, o que né? eu falo, assim, conhecimento é a única coisa que nem tira de nós, né? Conhecimento. Eu falo isso porque, às vezes, a pessoa, quando sabe de tal procedimento, ela pode fazer. Quando a pessoa não sabe, ela fica olhando e fica restrito a isso, né? Tá certo. Não de responsabilidade. Mas acaba tendo. Acaba de conhecimento. Esse é o problema, acaba tendo. É isso que a gente precisa discutir melhor. Com certeza. Por isso que eu estou abrindo aqui para a gente fazer um debate, né? Porque às vezes o que eu penso não é o correto. Às vezes a gente pensa que a gente está falando, às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo e às vezes a gente vai tendo conhecimento com outras pessoas. Então a gente precisa adequar, né? A gente precisa ter o debate. O debate é necessário porque que não vire responsabilidade, e sim, de uma forma, um trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, que pode facilitar. Eu não sei se já teve alguns casos aqui em Mogi das Cruzes. Todos muito bem atendidos pelo SAMU, que é onde eu gostaria de colocar. Perfeito. Porque assim, senhor eu trabalho na UPA, eu trabalho numa UPA aqui em Mogi, e às vezes chegam alguns casos. Sim. E às vezes chegam uns casos de óbito, que era um atendimento básico que aquele paciente poderia ter, alguém poderia ter feito num conhecimento básico e evitado aquela morte. Sim. Então, é só uma opinião, mas depois a gente, como faz parte da Comissão de Saúde e da Comissão de Educação, a gente pode alinhar alguma coisa desse nível. Vereador, acho que é importante a gente entender assim, que o que o prefeito Marcos Mello vem fazendo é muito importante, que é a questão de todos os secretários, todas as secretarias se integrarem e conversarem. Porque, a partir do momento que você faz isso, a saúde começa a entender quais são as necessidades das escolas, se precisa aumentar um efetivo de carros para atendimento na cidade, certamente as escolas vão ser mais bem atendidas, né? O posto saúde da família também tem nos ajudado muito e está muito próximo das escolas, numa prevenção, porque a gente acredita na prevenção. Então, tem uma série de coisas que eu acho que, integradamente, cada um dentro da sua área e da sua responsabilidade podem fazer. Com relação ao curso de primeiros socorros, muitas escolas já fazem isso, e é por isso que, graças a Deus, nas escolas municipais a gente não teve nenhum caso desse chegando na UPA para o senhor. Graças a Deus, né? Mas eu concordo que a gente possa integrar isso como forma de formação do servidor, não só na escola, viu? Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor, estava no restaurante outro dia e uma senhora engasgou ao meu lado. E que desespero, porque eu não sabia o que fazer. Então, acho que para a vida, não é? Mas ter um certo cuidado, porque a população, no geral, ela descarrega isso na escola. E, daqui a pouco, a obrigatoriedade de atendimento deixa de ser da saúde e passa a ser da escola. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma criança engasga lá, não foi atendida, mas tinha curso, e aí acaba caindo a responsabilidade em cima daquilo lá. Exatamente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vamos falar de dinheiro? Quanto custa tudo isso? Então, olha lá. Nós tivemos uma arrecadação no município de receitas resultantes de impostos, só para vocês entenderem, na primeira linha, de R$ 786.717.786,21, né? Disso, esse total de arrecadação por impostos, mais de 390 milhões, que é a linha abaixo, são de receitas próprias, ou seja, o que o município arrecadou. Depois nós tivemos, de transferência da União, 67 milhões, quase 68. E do Estado, outros 326 milhões. Que são aquilo, a gente arrecada os impostos, vai para lá e volta. Que até os senhores vereadores vão concordar comigo que a gente mandou para a União e para o Estado muito mais do que nós estamos recebendo. Estamos falando de ICMS, de uma série de coisas aí, né? Enfim. Temos lá a receita de impostos 786. O que a gente tem que ter por lei? No mínimo, 25% disso aplicado para a educação. E aí, nós gastamos em educação 203 milhões, quase 204 milhões. Na educação de recursos de educação básica, 125 milhões. E mais o do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o dinheiro que a gente manda e depois volta para a gente, tá bom? Então, que a gente também manda muito mais e vem muito menos. Mas
né? Mas, ó, corta. Vamos lá para o próximo slide? E aí, dentro desses valores, então, como nós pagamos R$ 203.423.733,92, nós conseguimos aplicar mais que os 25%. Então, nós aplicamos 25,86%, quase 26%. E aí eu queria chamar a atenção para a excelente administração de recursos do prefeito, que fez com que o nosso município, mais uma vez, superasse os 25%. Lembrando que, quando a gente fala desse 0,86, nós estamos falando de alguns milhões de reais, não é R$ 1.000, né? É muito dinheiro, é um dinheirão, né? Entre 7 e 11 mil reais, 11 milhões de reais, perdão. E todos aplicados em educação. Então, essa quantidade de comidinha que a gente tem na escola, de tudo que as crianças recebem e tudo mais, é o que compõe os 25%. Tá bom? Pode ir. Nessa, a gente tem esmiuçado aí a receita total, que vai compor o mesmo valor, as despesas pagas, enfim, isso é para fim de conhecimento, assim, o que a gente faz com esse dinheiro, e quanto que se gasta em folha de pagamento, tanto do magistério quanto de outros profissionais. Tá bom? E o último quadro, que acho que é mais ilustrativo, vem com tudo. Então, vem lá toda a destinação de recursos, folha de pagamento, subvenções, que é o que a gente repassa para as escolas, limpeza de próprios, alimentação, tempo integral, ônibus, tablets, premiação dos professores, transporte, contrato, contrato administrativo, limpeza kit escolar, conservação de próprios, SEMAI, porque a gente paga a conta de água, não é de graça. Tem o pessoal que vai na escola só para gastar água da escola, achando que não paga nada, paga. Né? Desapropriações para a gente construir as creches e obras, que são essas que já tiveram início. Enfim, aqui, juntado tudo isso, tem lá o nosso total de despesas, e, enfim, que é quanto, Conceição? Oi? 362 milhões. 928.418,71 centavos, que é o orçamento da educação. E é por conta disso, viu, que Rodrigo, que os secretários colegas me chamam da prima rica. Entendeu? Mas, na verdade, é dinheiro muito bem aplicado, muito bem zelado, que tem que ser aplicado em escolas, em coisas para a educação, e nada em outras secretarias. Tá bom? Então, isso também é muito importante. Pode ir? O que mais temos? Acho que faltou só Pequenos Músicos, né? Ah, não, Mojilínguas formaram Univesp. Pode ser, ou os senhores querem outro tema? Aí já acaba. A gente podia falar só do ano letivo. Falando em escola, o nosso ainda vigente presidente do ano passado, ele tem que buscar as filhas da escola. Eu também. Eu também. Então, vamos lá. Ano letivo 2019. O que nós fizemos nesse começo de ano, que a gente vai vir prestar contas para os senhores aqui em abril? É abril? É isso, né? Não, junho. Junho? Ah, junho só? Junho. Vou ficar com saudade. Então, vamos lá. Formação de professores. Todos os nossos professores, nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, receberam uma capacitação no Senforp. No dia 6 de março, nós vamos fazer formação para ADIs e ADEs. E, nesse momento, a gente investiu primeiro nessa linha de frente de pessoas que têm contato direto com as crianças. Tá bom? Depois, no mês de julho, nós vamos fazer dos motoristas e por aí vai. Entregamos... os senhores não falaram nada. Nós entregamos uniforme e kit material escolar já na primeira semana de aula. Cumprimos a exigência do Tribunal de Contas, né? Aí vai ter gente que vai falar assim, mentira, meu filho foi na escola no dia 7 de fevereiro e não ganhou o material, porque já estava na escola. É que a diretora precisa de um tempo para botar todo mundo na sala, saber quem é quem, ver se todo mundo foi, aí depois ela entrega o material. Então, na primeira semana de aula, foram entregues materiais. Aí teve uma moça no Facebook que ficou muito brava e falou assim, mas, olha, falaram para mim que a camiseta tem que ver quando chega, não é? Mas era um tamanho especial, uma medida especial que a gente não estava preparado e já chegou, já foi entregue. Então, assim, um caso, dois isolados, que às vezes a numeração é um pouquinho diferente, a gente precisa pedir
Exceções algo de regra. diferenciado. Exceções à regra. No geral, todo mundo devidamente uniformizado. Agora, as mamães têm que mandar as crianças de camiseta para a escola, porque as diretoras estão bravas. Ganharam uniforme, tem mãe que não manda o filho de camiseta para a escola, hein? Tá? Leva uma semana para lavar a camiseta depois. O uniforme tem que ser entendido como algo de segurança. Eu não somente, posso falar, né? Não somente para os alunos, mas para as famílias. Porque, assim, quem é que nunca viu uma criança atravessando ali uma rua, alguma coisa, e olhou e falou assim, de escola municipal, tem escola aqui perto? Vou lá avisar que está indo sozinho para a escola. Vou lá avisar que está atravessando a rua desse jeito. Então, é para tudo isso, não é? E para identificação. Porque quando a gente olha todo mundo com roupa diferente, às vezes eu reparo na roupa, não reparo no rosto da pessoa, não sei quem ela é. Na escola, todo mundo uniformizado, é mais fácil a gente saber quem é quem, porque só tem o rosto para a gente memorizar, né? Então, a gente precisa ver isso. Período integral no Sempre Benedito Ferreira Lopes é a grande novidade. Agora, em março, nós estamos melhorando o currículo, o atendimento na escola e ampliando o período integral com atividades diversificadas do 6º ao 9º ano. Tá bom? A ideia é também investir ainda esse ano numa ampliação de período integral para outras escolas. Estamos fazendo estudo. E a gente tem, neste momento, um chamamento público em andamento da creche do Real Parque Tietê, que nós começamos o atendimento nessa creche em específico tardiamente, né? Demorou um pouquinho mais, porque a gente precisava entrar na escola, organizar a escola, e isso nós fizemos, contratar profissionais nossos da secretaria para dar conta desse atendimento. Fizemos tudo isso, e desde a semana passada a escola está funcionando. Na primeira semana, ela sofreu um período de adaptação, e agora ela já está atendendo normalmente. Não é um processo muito fácil quando a gente tem que se apropriar de uma escola que estava subvencionada, mas é um compromisso com a população. Se a escola não administra corretamente seus recursos, tanto financeiros quanto humanos, e isso gera prejuízo de qualidade em educação para os alunos, nós vamos lá e pegamos a escola de volta. Tá bom? Então, a população tem que entender que, quando a prefeitura faz isso, é porque a situação assim pediu. E aí a gente precisa da colaboração de todo mundo para corrigir esse fluxo. Tá? E acho que era só. Então, tá bom. Agradecemos à secretária. Bom, vereador Mauro, eu vou deixar as considerações primeiras para você, porque você já viu que tem que buscar seu filho, suas filhas na escola. Então, faça suas considerações aí e eu te libero. Não, mas eu só queria... Eu acho que é importante perguntar Sim. se tem alguém que gostaria de Bom, acrescentar então, bem, ou fazer alguma achei... pergunta à secretária. A gente sempre não, é dá que eu achei que você já queria ser... Eu Não. estava liberando, mas é lógico que eu ia passar essa palavra aí, alguém que tenha algum esclarecimento a mais a ser feito, uma pergunta a ser feita. Está aí a oportunidade da secretária para que ela possa esclarecer aí alguém das conveniadas, né, secretária, e alguma pergunta. Está liberado aí. Não estava, somente estava liberado. Não tendo, então, só agradecer, primeiro, a amizade do vereador Protásio, ter aceitado o convite nosso, dos nossos vereadores, para presidir a comissão este ano. A gente sabe do empenho, a responsabilidade que é isso. Agradecer mais uma vez, Ju, parabéns pelos números, parabéns principalmente pelo trabalho. Começar este ano, a gente aprende com alguns erros, entendeu? A gente faz isso, a gente não tem problema, aquilo que a gente sempre fala. A gente quer melhorar sempre. Sim. Então, a gente procura fazer, a gente sente isso na secretaria, sente isso no trabalho da administração municipal. Então, parabéns mais uma vez, obrigado mais uma vez à equipe toda da Secretaria de Educação, parabéns pelo trabalho. E bora lá, né, gente? Essa é a vida da gente. Vamos continuar trabalhando, procurando fazer o nosso melhor sempre. Muito obrigada. Suas considerações, vereadora Edson? Só agradecer à secretária e todos da Secretaria de Educação, o pessoal das subvencionadas, pais que estiverem também, e parabenizar pelo trabalho e realmente agradecer, porque esse é um período que não só eu, mas todos os vereadores, né, aparecem dúvidas para a gente de creche, de curso do Crescer, de vaga em escola, né,
e o atendimento e as respostas rápidas que a gente sempre tem da secretaria, né? Porque às vezes os pais recorrem, quer saber se vai ter curso do Crescer no bairro tal. Ah, meu filho estava em tal creche, foi para lá, para outra. Então, são respostas que a gente tem rapidamente, né, de vocês. Queria agradecer, então, a cada, não dá para nominar aqui, mas a cada membro da educação aí pelo respeito que tem por esta casa, Juliana. Muito obrigada. Vereador Rodrigo. Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos aqui. Eu acho que esse esclarecimento é muito importante, né? Para mim, fiquei muito surpreso com algumas coisas que foram feitas pela Secretaria de Educação, que a gente de fora, às vezes, como você falou, Juliana, às vezes a população não conhece, né? Critica, mas não conhece. Exatamente. Fiquei muito feliz de fazer parte dessa comissão, porque educação, eu acho que primeiro na nossa vida é educação, depois o resto a gente corre atrás, né? E também agradecer em nome de todos a diretora Gisele, que está aqui. Nós estudamos juntos no Coronel Almeida, hoje ela faz parte da direção de uma escola, e ela é uma pessoa que sempre quando me encontra, ela fala com orgulho das coisas que vem acontecendo aqui em Mogi. Elas foram homenageados fora do nosso estado, teve uma viagem, ela me contou. Então, fico feliz hoje pela onde ela está. Nós estudamos juntos e hoje fico feliz porque ela é uma pessoa que fala com orgulho da secretaria, fala com orgulho da cidade de Mogi das Cruzes. Em nome dela, agradeço a todos vocês. Bom, acho que agora sobrou eu, o vereador Caio saiu, né? Se você quiser, o vereador Mauro está liberado. Não, é que ele estava me cutucando aqui, eu preciso buscar minhas filhas. Está liberado. Eu só quero ser rapidinho também aqui, só discordar uma coisinha, vereador Rodrigo. Eu, para mim, ainda continuo dizendo sempre, para mim, primeiro é saúde. Né? Porque não adianta a gente ter uniforme bonito, escola bonita e tudo mais. Bonita que eu digo assim, e educando se não tiver saúde para aprender, né? Então, a saúde, para mim, é sempre em primeiro lugar, e tudo que se faz pela saúde ainda é pouco. A gente pode até vencer na educação, com escola, com vagas para criança, com alimentação, com tudo. Mas se não tiver a saúde, tudo por isso que a saúde tem que estar dentro da escola também. Tem que estar dentro da escola. Com os projetos e com a alimentação. Quem come bem tem boa saúde. Exatamente. Né? Secretária, eu queria levantar uma questãozinha aqui, por isso, vereador Mauro, que eu liberei. É o seguinte, nós temos aqui na Câmara Municipal uma medalha instituída anualmente, que é o professor nota 10. E eu gostaria de sugerir esta medalha, e depois, até o ano de 2010, se eu não me engano, 2011, por aí, a gente ainda fez a entrega desta medalha aqui numa sessão solene da Câmara. Então, eu queria ver se há a possibilidade de a gente estudar desta medalha do professor nota 10, que ela seja incluída junto com esse educador por excelência. Que já que ela não está sendo mais entregue, porque não está havendo mais aquele trabalho, né, que era específico para o professor nota 10, mas como tem este educador por excelência, a regra, o caminho é quase o mesmo. Então, que se a gente associasse, seria algo mais aquele professor por excelência, educador por excelência, que ele recebesse essa também honraria que a Câmara Municipal tem aprovado em projeto de lei, e que estão aí, né, as medalhas para serem entregues a esse professor nota 10, que juntaria as duas coisas. Então, a gente pode sentar e dar uma conversada sobre isso daí. Estamos sempre à disposição. E uma outra coisinha que na hora eu perdi a chance, eu gostaria de saber, aí também finalizando, eu vi que nessas novas creches nós teremos o sistema de reuso de águas pluviais. E se esse sistema não poderia, ou se não será, né, aí depende, a gente até dar uma tocada no nosso prefeito, ser implantado nas creches mais antigas. Porque eu falo a verdade, eu tenho na minha água o sistema de captação de água pluvial. E o que ajuda para aguar canteiro, planta e lavar garagem e tudo. Eu botei até uma placa lá na minha casa, essa casa usa água de reuso, porque às vezes vem lá regando o jardim, e é uma bombinha que eu tenho, uma caixa de 2.750 litros de água de chuva, está cheinha. Isso seria muito bom a ser implantado até nas creches antigas. Concordo. Porque não é uma coisa que fique muito cara, porque é uma caixa a ser implantada a mais para essa coleta dessa água de reuso com calhas, né?
É barato porque eu digo que eu fiz na minha casa e não ficou caro, inclusive com o motorzinho de um HP para ser retirado da caixa. Então, já que essa ideia já está nas novas creches em construção, que seja estudada para ser implantada nessas outras. É uma economia para a própria creche, porque a gente Sim. tem... Nossa, pessoas sabem das reclamações do consumo de água em creche, que as subvencionadas, principalmente, têm que pagar. Eu até fiz uma indicação ao prefeito, se não poderia ser diminuída para essas creches subvencionadas o consumo de água, e tive uma resposta até, que não poderia, através do SEMAI, né? E que já tem, que foi conseguido que as creches elas não pagam a água como comercial, elas pagam a água como residencial, Isso. Então já é mais barato, embora seja uma empresa, vamos dizer assim, mas elas pagam pelo consumo de água residencial. Então, seria uma boa para essas creches conveniadas, porque tenho certeza que elas, para lavar pátio, para lavar chão, seria uma economia da água, que a gente pega uma água tratada aí do rio, larga ela para a gente beber, depois é jogada aí para lavar pátio, essas coisas. Então, que levasse essa ideia, a gente ajuda aí no que for preciso. Levar essa ideia, não tem ideia de custos, nem nada disso, mas a gente apresenta a ideia ao prefeito, a equipe do DEPLAN está aqui, de planejamento, cadê? Irineu também, Valquíria, Irineu, acho que a gente pode fazer esse estudo e já apresentar para verificar a viabilidade disso, né? Verificar se isso pode ser implantado em todas as creches. Até existem algumas que eu sei que já tem, viu, vereador? Tem umas que tem. Não vai dizer seria em todas mesmo, porque a economia de água, e inclusive para a própria creche, poderia fazer, porque eles pagam uma conta de água. Sim, e eles poderiam economizar esta água ajudando nisso aí, um tipo de parceria. Tá certo. Muito obrigada pela sugestão. Então, tá bom, eu queria agradecer a todos primeiramente, em seu nome, Juliana, e a todos que vieram aqui nos auxiliar para que a gente leve essa informação para frente. A nossa TV aí que está divulgando, que está sendo levada direto e será reprisada, né, essa audiência, porque ela fica passando aí por até vários dias, né, em vários horários, essa audiência. E o importante é que eu veja isso daí. O munícipe está sabendo, né, com razão, às vezes, cobra, estou pagando muito imposto, mas o munícipe ficar sabendo para onde está indo aquilo que ele recolhe ao município, aquilo que ele recolhe de IPTU, aquilo que ele recolhe de ISS, ou aquele que ele recolhe de TBI, que são os 3 impostos diretos do município. Então, que ele saiba para onde está sendo encaminhado esses recursos, na alimentação do seu filho, no uniforme do seu filho, em toda a educação que é destinada no nosso município com essas verbas. Então, agradeço mais uma vez pela simpatia, boa vontade de todos vocês. Em seu nome, eu agradeço aqui pela Comissão de Educação da Câmara, que, com prazer, farei de tudo para continuar fazendo jus ao que o Mauro fez aí esses 2 anos seguidos, e me colocar à disposição, creio que, falando em nome dos outros 4 membros da comissão, à disposição para essa parceria. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Acho que o senhor tocou num ponto muito importante. Primeiro, essa questão do IPTU, que foi um bocado polêmica, mas a gente devolveu diretamente, na primeira semana de aula, boa parte do que foi arrecadado em impostos, na medida em que a gente tinha todo esse material didático à disposição das crianças, os uniformes também à disposição das crianças, e muito mais coisas que ainda vêm para esse ano. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigado a todos, um bom dia, amanhã é sexta-feira, um bom final de semana, um bom carnaval, até quarta-feira, depois do meio-dia. Obrigada. Muito obrigado, gente.